Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de número 1, eu vou definir o artigo científico, apresentar aqui a sua estrutura, bem como trabalhar aquilo que é extremamente importante no seu trabalho científico. Professor, o que é então um artigo científico? Um artigo científico é um texto dissertativo argumentativo. Ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. É uma redação que você fazia de uma página lá no ensino médio, mas aqui é 15 a 20 páginas. Mas a estrutura ali é exatamente a mesma. Você vai argumentar com base em uma determinada tese. Um artigo científico é uma forma concisa, porém muito rigorosa de você apresentar os resultados. Agora atenção aqui. Esses resultados podem ser de uma pesquisa original, que não é o caso que você fará esse semestre, mas ele pode ser também apresentar os resultados de uma revisão bibliográfica. Uma revisão bibliográfica sobre um tema específico. Então você vai revisar a literatura sobre o tema que você escolheu e apresentar esses resultados nesse texto. O artigo científico, ele tem a função, ele tem o objetivo de comunicar os avanços de determinado campo da ciência para a comunidade acadêmica e profissional. Pode acontecer de um advogado ler o seu artigo para ele fundamentar lá a peça processual que ele está elaborando em seu escritório. Então, um artigo científico é extremamente útil. Uma vez que ele permite a discussão, a avaliação e a possível aplicação dos resultados que o autor encontrou. Professor, como que eu vou estruturar o meu artigo científico? Te falei que ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas isso aqui está muito básico. Eu vou especificar aqui os tópicos que devem existir no seu artigo científico. Primeiro, os elementos pré-textuais. Nós teremos uma aula só para falar sobre eles. Segundo, introdução. Teremos também uma aula só sobre introdução. Teve uma vez que um aluno fez o protocolo de um artigo científico sem introdução, falta de requisito essencial. O trabalho foi reprovado por causa disso. Às vezes foi até vacilo, mas aconteceu e teve a sua reprovação. Depois, nós vamos para o tema e a delimitação do tema. A delimitação do tema e o tema eu vou trabalhar isso numa única aula. Tópico 4, a problemática. Isso aqui é a principal parte do seu artigo científico. E é aqui que você vai trabalhar com muito zelo. Porque é isso que vai destacar no seu trabalho. Depois da problemática, a gente sempre tem a conclusão. Aqui nós teremos uma aula específica sobre isso. Tem um padrão ali que você deve seguir, que basicamente é apresentar os resultados da sua pesquisa. E, por fim, as referências bibliográficas. Tudo que você utilizou, toda e qualquer obra que você utilizou no trabalho, ela deve constar nas suas referências bibliográficas. Então, essa é a estrutura do seu artigo científico. Mas, professor, o que é mais importante aqui no artigo científico é a problemática. O que é uma problemática? É uma pergunta sobre um tema delimitado. Toda vez que você ouvir a palavra problemática, ouvir a expressão problema de pesquisa, isso significa pergunta.
Então, problemática é uma coisa, tema é outra coisa. Aqui, para destacar a importância da pergunta, vou colocar as palavras de Albert Einstein. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, eu passaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta correta a ser feita, pois, uma vez sabendo a pergunta correta, eu poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Então, o principal é a pergunta que você fará na sua pesquisa. Mas, professor, como que eu vou encontrar a problemática? O primeiro passo é escolher o tema. E atenção, aqui vai algumas sugestões. Primeiro, escolha um tema que você gosta. Escolha o tema que você mais gosta. Não adianta nada você escolher um tema que você não gosta para poder agradar determinado professor, sendo que é você que vai trabalhar aí 3 meses estudando e escrevendo sobre esse tema que você odeia. Então, se você não gosta, corre para aquilo que você gosta. Segundo, escolha a disciplina que você tem um 10. Uma disciplina que você foi bem. Não adianta nada você escolher a área de direito empresarial, sendo que você passou em empresarial na base do empurrão ou raspando ali naquela disciplina. Então, escolhe outra, escolhe uma que você foi bem. E terceiro, uma dica principal que vai te fazer economizar um tempo aqui. Escolha um tema dentro da área jurídica que você fará a segunda fase do exame de ordem. Quais são essas áreas? Penal, tributário, empresarial, direito do trabalho, constitucional, civil e administrativo. Pode acontecer que aquilo que você estudou para fazer o TCC caia na peça ou na pergunta aberta que existe lá na segunda fase. Isso eu costumo chamar de sorte de campeão. Isso significa que você vai passar naquele exame. Então, é bom considerar essas sugestões. Mas atenção aqui, ó, são meras sugestões. Você escolhe aí o que você quiser. Uma vez escolhido o tema, o segundo passo é delimitar o tema. E atenção, para isso acontecer, você precisa do processo de afunilamento da pesquisa. Você vai sair de uma determinada área, escolher o tema, especificar esse tema, para dali extrair a problemática. O que é uma problemática? É uma pergunta, e atenção, é uma pergunta sobre o tema delimitado. De outra forma, olha aqui, de outra forma, eu pego uma área jurídica, escolho determinado assunto, dentro desse assunto, dentro desse tema, eu especifico mais, eu delimito ainda mais esse tema, para dali eu extrair uma pergunta. Numa terceira forma aqui, olha aqui, ó, nós temos a ementa do processo civil todinha aí na tela. Eu vou pegar um assunto de um todo. E sobre esse assunto eu vou especificá-lo e dali eu vou tirar a minha pergunta. Então, atenção, para encontrar a problemática, você precisa escolher o tema, delimitar o tema e o terceiro passo é encontrar uma treta jurídica. Como assim, professor? Uma treta jurídica? A problemática ela é uma pergunta sobre um tema delimitado, que vai envolver uma polêmica na doutrina ou na jurisprudência, ou melhor ainda, nos dois. Eu preciso de algo que divida opiniões. Pessoas que são favoráveis, pessoas que são contrárias. Onde tiver polêmica, pode sair dali um bom
Professor, me dá um exemplo. Vamos pegar lá o nosso processo de afunilamento. Inclusive, uma das atividades será esse processo de afunilamento da pesquisa. Então, eu tenho que escolher uma área jurídica. Vamos escolher aqui o direito empresarial. Dentro dessa área jurídica, eu vou escolher um tema. As formas de exercício da empresa. São várias as formas. Vou escolher uma delas. A Eireli, por exemplo. E a pergunta: a proibição de uma PJ constituir uma Eireli é inconstitucional? Exemplo antigo esse daqui. A Eireli já foi até revogada. Professor, me dá um outro exemplo. Vamos lá para o processo civil. O tema: intervenção de terceiros. Opa, intervenção de terceiros? Várias. Vou falar várias. Não. Você vai especificar uma. No caso aqui em questão é assistência. Qual será a pergunta? É possível o ingresso do assistente no processo de execução? Está feito aí o meu processo de afunilamento. Não, professor, me dá mais um exemplo aqui, só mais um exemplo. Vamos pegar lá o processo penal. Tema: as provas no processo penal. Vamos delimitar ainda mais a carta psicografada. E aí vem a pergunta: é admissível a carta psicografada no processo penal? Essa é a pergunta do trabalho. Não, professor, quero mais um exemplo, só mais um exemplo. Então vamos lá para o direito civil. Tema: regime de bens do casamento. Quantos são? Vários. Vou trabalhar um deles, a separação obrigatória. Qual é a problemática? É inconstitucional a separação obrigatória de bens no casamento de pessoas maiores de 70 anos? Essa é a pergunta. Então, a problemática é uma pergunta que envolve uma polêmica no direito. Agora, atenção, ela também pode envolver uma lacuna ou uma correlação de temas. Mas o que você deve ter em mente é o seguinte: que o objeto deve ser a norma jurídica. Então, olha aqui um exemplo de correlação de temas. Tema delimitado 1, mídia. Tema nem é jurídico, mas isso aqui pode acontecer. Tema 2, tribunal do júri. Então, pega um tema que não é do direito, mas um tema do direito, e dali eu extraio uma correlação. Como a mídia pode influenciar o julgamento do tribunal do júri. Outro exemplo aqui, ó. Tema 1, constitucionalismo global. Tema 2, direitos humanos. Problemática: como o constitucionalismo global ele pode contribuir para a concretização dos direitos humanos. Então, vamos pegar exatamente o mesmo tema 1 e o tema 2 e fazer uma pergunta diferente. Olha aqui, ó. É possível uma Constituição global como ferramenta para concretizar os direitos humanos? Então, veja aqui mais um exemplo. Eu vou sair do direito constitucional, passar pelo constitucionalismo, especificar para o movimento do constitucionalismo global e fazer a seguinte pergunta: é possível a expansão do constitucionalismo para o nível global para resolver as emergências globais e frear a rota de colisão da humanidade com o desastre? Então, peguei aqui os mesmos temas e fiz vários tipos de perguntas. Professor, e a resposta? Não pode ser desse jeito. Dá para melhor, com certeza. Eu não vou colocar o vídeo dele aqui, porque essa galera da liberdade de expressão absoluta adora processar alguém pela liberdade de expressão. Como faço para ficar mais fácil encontrar a problemática? Atenção aqui. Leia, leia e leia bastante. Vou te dar uma dica. Entra aí no site jus.com.br,
leia 5 artigos sobre o tema que você escolheu e veja se você conseguiu achar ali uma pergunta legal. Agora, não achou? Lê mais 5. Depois que você leu 10 artigos ainda não achou a pergunta, sugiro que você escolha